tudo bem? Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o nosso curso de Media Training. Essa é a aula sobre como falar para a televisão. É uma aula bem importante, eu peço que você acompanhe aqui, eu tenho alguns slides para te mostrar. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Arquimedes de Castro. Esse canal é um laboratório de comunicações e aqui nós trazemos uma série de informações, de notícias, de transmissões ao vivo e também de aulas, né, sobre comunicação. Uma dessas aulas eu passo a apresentar a partir de agora, que é um treinamento para que você possa se preparar para dar entrevistas para a televisão. Eu sou Arquimedes de Castro, sou jornalista, trabalho desde 1989 em rádio, televisão, jornais, portais de notícias e estou aqui no YouTube para passar a minha experiência, tanto como profissional de comunicação, como assessor de imprensa, como assessor político, como consultor de marketing corporativo e institucional. A primeira coisa que eu trago para vocês na continuação do nosso curso é esse novo curso de Media Training destinado para quem quer aprender como falar em televisão. A televisão ela tem uma série de características que precisam ser respeitadas e esse curso aqui se refere justamente às técnicas que se pode desenvolver para, quando for se apresentar na televisão, não passar vergonha. Então, vamos começar o nosso curso, já adiantando aqui o conteúdo. E a primeira coisa que é preciso dizer é o seguinte: a entrevista ela começa bem antes da câmera e do microfone ser ligado. É isso que você tem que ter em mente durante a sua preparação. Antes do microfone ser ligado, da câmera ser ligada, uma série de preparativos são necessários. O jornalista, ele se prepara para fazer as suas entrevistas. Procura saber quem é o entrevistado e tal, ele tem anos de experiência, muitas vezes passou por uma universidade onde desenvolveu técnicas, treinou bastante. Então, pega você que está aí desprevenido, é muito bom naquilo que você faz, mas na hora de explicar, você se atrapalha um pouco. Então eu estou aqui para te ajudar nessas apresentações quando você for dar entrevistas para vídeo, né? Não só para televisão, mas para um site na internet ou coisa parecida. Então, vamos começar com o que a gente deve fazer antes do microfone ser ligado. Você costuma fazer contato com a câmera? Porque essa é uma questão importante. Todo mundo me pergunta, o que eu devo fazer? Eu devo ficar olhando o tempo todo para a câmera ou devo olhar para a pessoa que está me perguntando? Então, nenhuma coisa nem outra. Você tem que olhar para a câmera e quando você está falando com as pessoas, se referindo a quem está lhe vendo, lhe ouvindo, é óbvio que você tem que olhar para a câmera. Mas quando está sendo perguntado, você olha para quem está lhe perguntando, para o entrevistador, e volta seus olhos para a câmera e continua olhando, porque, repare, quando você olha para a câmera, na verdade você não está olhando na câmera. Quem lhe vê, não lhe vê olhando para a câmera, lhe vê olhando para ele, para o espectador. Se você dá entrevista o tempo todo com o olhar fora da câmera, você não faz contato visual com o telespectador, com quem está te vendo. E isso, lógico, vai atrapalhar a tua comunicação, vai atrapalhar a tua mensagem. Então, é preciso que você treine gravar vídeos, né, antes de dar entrevistas, olhando para a câmera e não para a sua imagem. É muito importante isso se você fizer com o celular. Não fique olhando para a imagem, mas olhe para a câmera, onde fica a câmera do celular ou do seu computador. Porque aí você está fazendo contato visual com as pessoas que estão
te acompanhando. Em segundo lugar, quanto tempo você terá para as suas respostas? É muito importante que você tenha uma noção de quanto tempo é que vai demorar a entrevista. E normalmente as entrevistas de televisão não são muito compridas, costumam ser curtas. Então, é preciso que você organize as suas ideias para dar respostas curtas, mas isso não quer dizer que as suas respostas precisam ser superficiais. É preciso sintetizar o pensamento, trabalhar com a linguagem, e é isso que eu vou te ensinar aqui. Você está preparado para perguntas inesperadas? É difícil responder essa pergunta com um sim. Se a pergunta é inesperada, é natural que você não esteja totalmente preparado. Mas existe uma técnica para, mesmo diante de perguntas inesperadas, para as quais você não sabe a resposta, não travar durante a entrevista e seguir o fluxo da conversa, mesmo não tendo uma resposta objetiva para a pergunta feita. E essa é uma questão muito importante. Você se sente à vontade de falar do seu trabalho para as câmeras? Você consegue falar sobre aquilo que você faz? Por exemplo, vamos supor que você seja um coordenador de trânsito de uma grande cidade, ou um gerente de produção de uma empresa, ou um funcionário público responsável por um serviço que está sendo prestado à população, ou um empresário que quer vender a imagem da sua empresa, os seus produtos e serviços. Você se sente à vontade para falar sobre aquilo que você representa? Então, se você se sente à vontade, aí já é um bom passo. Se não, eu vou te mostrar como você vai conseguir superar isso. E o microfone, ele exerce um poder muito grande, né, sobre as pessoas. Falar no microfone é algo que assusta muita gente. Na maioria dos casos, você terá alguns minutos para conversar com o apresentador antes de ir ao ar, antes de gravar uma entrevista para a televisão ou participar de um programa ao vivo, de uma entrevista ao vivo, de uma reportagem ao vivo. Essa oportunidade é muito importante. Os americanos costumam chamar isso de smart interview, uma entrevista pequena, numa tradução livre, mas não quer dizer só isso. É um termo que significa a preparação para a entrevista. Você tem que saber o que não é que o que o repórter vai te perguntar, mas sobre quais temas serão tratados. E quando ele disser esses temas, você já adianta para ele o que você pretende dizer a respeito daquilo. E faça exatamente isso. Quando ele perguntar, responda de acordo com o que combinado foi antes da entrevista. Esse tempo é possível utilizar ele com sabedoria, inclusive para que você possa passar para o seu entrevistador a importância daquilo que você pretende comunicar para o público. Como você está ansioso para fazer esta comunicação e trazer essa mensagem de uma maneira clara e objetiva. Frequentemente, nessa pequena conversa, você pode direcionar as perguntas feitas no ar e, portanto, faça essa pequena conversa valer a pena. Ou seja, do jeito que, quando o repórter conversa antes com você, antes da entrevista, ele te diz mais ou menos por onde é que ele pretende ir, quando você conversa com ele e responde, você também está mostrando para ele, que muitas vezes não é um expert no assunto, não entende profundamente, às vezes entende pouquíssimo a respeito do assunto que vai ser tratado, que existe uma resposta, uma saída, ou pode existir uma pergunta que ele faça, que vai esclarecer mais o telespectador. Então, dar esse tipo de
fazer esse tipo de conversa antes da entrevista é fundamental, então faça ela valer a pena e utilize as informações para que a entrevista se saia da melhor maneira possível. Aqui é importante que você fale com entusiasmo. Eu sempre digo que às vezes as pessoas elas falam até bem e se comunicam bem, vendem bem a própria imagem. Mas quando estão diante das câmeras e dos microfones, ficam acabrunhadas, não têm entusiasmo ao falar e energia ao falar. Isso dá a impressão, para quem está vendo o programa, de que você está cansado, está esmurecido. Então, crie entusiasmo extra em sua voz, se você estiver animado, né? E o público ficará mais inclinado a sentir a mesma coisa. O que pode parecer exagero, né, é normal na câmera, enquanto um tom de conversa muito morosa pode parecer cansativo. Então, dê sentido às coisas que você diz. Procure emprestar um pouco da sua emoção àquilo que você fala. Aqui vou fazer um pequeno parêntese, porque essa é uma questão importante. Você tem que contar uma história que emocione as pessoas. Senão sua voz, sua entrevista, sua apresentação fica plana e enfadonha. As pessoas perdem o interesse se você não der sentido às coisas que está dizendo. Lembre-se de sorrir. Sorrir é sempre muito bom. Dizem que eu sorrio pouco nas minhas apresentações. Eu sou um cara meio triste mesmo. Mas se você é daqueles que gosta de sorrir, sorria alegremente, né? Você nem sempre saberá quando a câmera está focada diretamente em você durante uma entrevista num estúdio. E se você manter um sorriso no rosto, não precisa ser um grande sorriso artificial, mas um espectro interessado, né? E também simpático diante das câmeras, porque há o risco de que você está falando para uma câmera e a câmera que você está falando não está no ar, tem outra câmera que está no ar. E muitas vezes, quando o apresentador está falando, ou quando as câmeras estão mostrando a plateia, ou quando estão mostrando uma reportagem externa, o editor de imagens corta a câmera para o entrevistado para mostrar a reação dele. Então fique atento a isso, não só para ficar de uma maneira simpática, sorrir, né? Mas também por causa dessa coisa de repente a câmera está filmando você com a cabeça baixa, triste, porque você não está participando e toda vez que você estiver dentro de um estúdio de gravação, saiba que tudo que acontece ali é um ambiente midiático e precisa da sua atenção para encenar aquele processo da melhor maneira possível. E apresente suas ideias com entusiasmo e energia. Isso é imprescindível. Tem gente que até fala bem e tal, mas na hora de apresentar as ideias não tem energia ao falar, não empresta, por assim dizer, uma força na linguagem. E aí eu ia fazer um parêntese e agora me lembrei por quê. É que eu trabalhei há algum tempo na Rádio Atual de São Paulo com um gênio da comunicação, o Pedro de Lara. O Pedro de Lara trabalhava na Rádio Atual e também no SBT. E na Rádio Atual ele fazia um programa de sábado, um programa longo no sábado à tarde, com várias atrações, artistas, uma coisa feita com auditório, com muita gente participando. Ele apresentava um show de auditório na Rádio Atual. E nós nos encontramos várias vezes durante o tempo em que trabalhei lá.
Uma coisa que eu aprendi com Pedro de Lara, e ele certa vez me disse: Arquimedes, você até que fala bem, você tem uma boa dicção, mas o que me chama a atenção em você é que você não fala para o coração das pessoas. É aqui que eu quero te dar uma dica de ouro. Procure falar das suas emoções e procure emocionar as pessoas com aquilo que você diz. E aí você pode dizer: então eu vou me abrir completamente? Não, é falar a verdade e usar as palavras de forma que as pessoas sintam que o que você está dizendo vale a pena ser ouvido. Então, essa aí é a grande técnica de comunicação que eu aprendi com o sábio Pedro de Lara. Seguindo aqui, é sempre bom manter os olhos no entrevistador, não na câmera. Deve parecer que você está conversando com um amigo numa entrevista como essa aqui das imagens, onde tem uma câmera e você está conversando com alguém, a pessoa te faz perguntas. Normalmente eles colocam duas câmeras, uma câmera cruzada com a outra, uma filma o entrevistador, outra filma o entrevistado, e aí você tem que manter contato com quem está te perguntando. Mas depois que ele perguntar, quando for falar, fale olhando para o telespectador, para quem está te ouvindo. Afinal de contas, o show todo é justamente para ele, né? Para o espectador. Então, seguindo aqui, é importante você ter algumas dicas, e aqui eu trago elas para você não se perder durante uma entrevista. Luz, câmera e ação. Então, começou a entrevista. E antes dela começar, repita antes da entrevista os pontos importantes em voz alta para testar a pronúncia. Os repórteres fazem isso, os jornalistas, não sei se você já viu os repórteres fazendo stand-up, eles pegam uma palavra, algumas palavras na língua portuguesa, quando são unidas com outras, criam um efeito sonoro difícil de pronunciar. Então, é muito importante que você fale em voz alta, lógico, sozinho, dentro do carro, onde as pessoas se preparam, né, no local de espera, aonde você possa ficar sozinho, sem incomodar ninguém, para você ler os pontos importantes que você pretende dizer, comunicar durante a entrevista. É legal fazer isso antes, para depois você não saber pronunciar, por exemplo, algo que você vai dizer, te perguntar algo, você vai explicar o que é, e no meio da explicação você erra a pronúncia, ou não consegue dizer as palavras de forma clara e objetiva, é muito ruim. Então evite isso. Vestir-se apropriadamente é importantíssimo na televisão. Não é que você vai se vestir de um jeito padrão, não é assim. Vista-se do seu jeito, mas vista-se apropriadamente. Procure roupas assim que não sejam, digamos assim, roupas de festa. Né? Você não vai dar entrevista com roupa de festa, a não ser que você seja um promotor de festas, a não ser que você esteja numa festa e dê uma entrevista. Mas se você vai para um estúdio de TV, vá com a roupa o mais formal possível dentro das suas condições. Né? Opte pela sobriedade e pela formalidade, a não ser que você seja alguém que vive do show business, que conta piadas, e aí você tem seu jeito, faz do seu jeito aí. Né? Mas, para a maioria das pessoas, vestir-se com sobriedade ajuda, né, para não chamar atenção para a sua roupa. Repare, você não está lá para mostrar roupa. Você está lá para trazer uma mensagem. E a sua mensagem não pode ser eclipsada por uma roupa que chama mais atenção do que aquilo que você está dizendo. E aí se incluem roupas decotadas demais, brilhosas, etc. Transforme a mensagem-chave em ideias que possam ser exprimidas espontaneamente.
é fácil dizer e difícil é fácil falar e difícil de fazer. Porque a primeira coisa que você tem que definir quando vai dar uma entrevista é qual é a mensagem-chave que você pretende passar quando for falar. Qual é a coisa mais importante que vai ser dita? E você precisa dizer isso com certa espontaneidade. Treine antes para que na hora pareça mais espontâneo. Tudo aquilo que nós repetimos uma ou mais vezes, na hora de fazer valendo, parece ser mais espontâneo do que quando se faz pela primeira vez. O indivíduo imagina fazer algo, mas não treina, não tem um feedback, não vê antes, e depois, quando vai para o ar, é publicado, aí não tem mais o que fazer. E finalmente, esteja atento ao tempo. Na maioria das vezes só será possível dizer 8 ou 12 frases no ar em matérias jornalísticas. E não mais que isso. O que são 8 ou 12 frases? Bom, não vai ser as frases, você não vai dizer tudo isso de uma vez só. Então, organize suas ideias. E diga sempre 2 frases para responder cada pergunta. Estou falando de entrevistas curtas para reportagens. E você pode se estender, se o jornalista quer saber mais. Mas organize as ideias para poder responder as perguntas com frases inteiras, e aí você pode escrever essas 8 ou 12 frases e memorizá-las, repeti-las em voz alta, gravá-las enquanto as repete em voz alta, para testar a sua pronúncia, para testar o que você está dizendo, para afinar aquilo que você vai dizer no ar durante a entrevista. Seguindo aqui, chegou a hora, senta para dar a entrevista. É importante desacelerar um pouco. Muitas vezes você vem no trânsito, dirigindo, correndo para chegar a tempo da entrevista, às vezes um pouco esbaforido, né? Às vezes um pouco cansada, às vezes estressada, suado. É preciso organizar isso antes. Então, desacelerar é respirar profundamente e expirar lentamente, pelo menos umas 10 vezes, para você, repare, quando a gente fala, nós estamos utilizando o nosso aparelho fonador. Né? O aparelho fonador é formado por vários órgãos, não é só pela boca. Então, oxigenar os pulmões com uma profunda respiração, organizar as ideias, se acalmar, antes de começar a entrevista, é desacelerar, é importante. É um momento em que você diz, bom, agora eu me preparei, estou pronto, vamos começar. Não vá cair na besteira de se empolgar demais com alguma coisa e falar rapidamente. Tem gente que atropela as ideias. Isso tem uma explicação, psicológica inclusive. É que algumas pessoas querem se livrar o mais rápido possível daquela situação. Querem sair disso. Querem se livrar daquela circunstância da entrevista. Inconscientemente, elas falam mais rápido, porque assim, quando você fala mais rápido, a fala sai de você e passa para o outro, para o entrevistador, que fica com a responsabilidade de manter a conversa. E não pode ser assim. É preciso que você saiba. Então não dê entrevistas, não entre nessa. Se você quer entrar nessa, saiba que você tem que gostar de dar entrevistas. Para gostar de dar entrevistas, é preciso você curtir o momento. E curtir o momento significa que todas as palavras que você vai dizer e as ideias que você pretende comunicar devem ser ditas de forma clara, objetiva e calmamente. Repare que uma coisa é falar com energia e outra é falar rapidamente. Falar com energia
é dar sentido às palavras quando nós as pronunciamos. Falar alto, falar rapidamente, com vontade de terminar logo o que está dizendo para se livrar daquelas circunstâncias, é muito diferente de falar mais lentamente, não tão lentamente, mas falar de uma forma clara, objetiva, direta e tranquila. Isso passa uma imagem muito boa para quem está te entrevistando. Até acalma o repórter, às vezes, está um pouco nervoso. E pense antes de responder a perguntas complicadas. Às vezes você não tem tempo para pensar, a pergunta é feita e você tem que... o silêncio se impõe. Quem é que fala a seguir? Não é? É por isso que os políticos que são experts em dar entrevista, porque dão entrevista o tempo todo e vão treinando, eles desenvolveram uma técnica de falar sem dizer nada. E isso é justamente o tempo que eles usam para tentar vir na cabeça uma ideia que encaixe naquela pergunta. E se você realmente foi surpreendido por uma pergunta, revele a surpresa. Eu estou surpreso com essa pergunta, deixe-me pensar um pouco. Pensando bem, e esse tempo já é o suficiente para que você calcule a sua resposta e saiba, o repórter pode perguntar o que ele quiser. Você, como a regra é clara, o repórter pode perguntar o que ele quiser, mas você não é obrigado a responder tudo o que é perguntado. Não precisa agredir o repórter quando ele faz uma pergunta que você não gosta. Basta dizer que, naquele momento, você prefere não responder aquela pergunta ou não sabe como responder aquela pergunta de maneira adequada e próxima pergunta. É assim que funciona o jogo da mídia e da entrevista. Então, pense bem antes de dar respostas e calcule, imagine as perguntas que podem ser feitas para que você já tenha boas respostas para todas elas. Isso faz parte da preparação. Lembre-se de falar da sua empresa e instituição. Fale, não precisa você ficar fazendo propaganda o tempo todo. Eu trabalho para as Casas Bahia, eu trabalho para o deputado fulano de tal, eu trabalho na prefeitura de tal cidade. Não é preciso falar o tempo todo, mas fazer uma referência à empresa ou à instituição é essencial durante uma entrevista. Lembre-se que se você está lá, está representando essas instituições, é preciso que você se refira a elas diretamente e isso vai ser cobrado se você não fizer. Então, lembre-se de fazer, faça bem feito. Agora, se você está lá na entrevista representando você mesmo, não precisa, já está. Quem precisa de representação de si mesmo é você estar lá falando, não precisa de mais nada. Mas se você representa a instituição, é importante. Se estiver em pé, pratique manter os pés plantados firmemente no chão para evitar oscilar. E algumas pessoas têm dificuldade com isso. Você ficar o tempo todo oscilando com um tique, ou indo para um lado e para outro, durante uma entrevista em pé, é muito ruim. Dá uma impressão de que você está nervoso. Então, se você vai gravar uma entrevista, põe os pés bem plantados no chão, como se fosse um tripé, e olhe, fixe-se de uma maneira em que você não fique o tempo todo se mexendo e oscilando. Se uma informação vital for omitida, é apropriado mencionar para orientar a entrevista. E aqui vale a técnica de você guiar o repórter para o melhor caminho. É o caminho do esclarecimento. Se não foi feita uma pergunta essencial, é preciso que você diga, olha, inclusive, você não me perguntou, mas eu gostaria de dizer que é importante essa informação aqui, esse número de telefone, esse endereço de site, essa referência aonde você pode buscar mais informações. É importante
deixar consignada essa fala. Faça um brainstorm de perguntas difíceis, eu já tinha falado sobre isso, que possam surgir e exatamente como você irá respondê-las de forma eficaz. Então, o brainstorm é uma tempestade de ideias, uma tradução livre. Você vai imaginando, o que será que vão me perguntar? Faz uma listinha. Se é uma entrevista muito importante e você tem assessores, pessoas com as quais você pode conversar, chame-os e diga, vem cá, quais as perguntas você acha que vão me fazer? E anote, pense em respostas para essas perguntas, porque aí você estará bem preparado. Se você simplesmente não sabe a resposta a uma pergunta, aí faça uma ponte para não tenho certeza sobre isso, mas o que posso dizer é para trazer a entrevista de volta aos trilhos. Olha essa frase, eu coloquei aqui para que você memorize. Não tenho certeza sobre isso, mas o que eu posso dizer é que foi te feita uma pergunta, você não está se recusando a responder, você está dizendo que não tem certeza sobre o que foi perguntado, mas o que eu posso dizer é que eu estou estudando, eu estou procurando me informar, eu trarei mais informações assim que possível, e aí você fez uma ponte para que a entrevista continue e não fique apenas naquela eu não tenho nada a dizer. É muito importante que você vá com o fluxo. Notícias de última hora acontecem, imagine que você está num programa ao vivo, acontece uma notícia de última hora e aí você tem que ficar ligado para ir no fluxo da informação. Não seja um empecilho para que a informação flua, para que o programa continue. Seu tempo no ar pode ser reduzido se houver uma informação de última hora e sua participação pode ser cortada pela metade ou excepcionalmente estendida. O tempo estendido. As duas coisas podem acontecer. Tanto uma notícia de última hora pode interromper a sua participação, como pode acontecer por causa de uma notícia de última hora, a sua entrevista se torne mais longa. Esteja preparada para essas duas eventualidades, coisas que podem acontecer numa entrevista. Mantenha calma, mantenha o foco, siga o fluxo. Seguir o fluxo é não estabelecer nenhum empecilho para que as coisas aconteçam. Deixe as coisas acontecerem e siga de acordo com os acontecimentos. Refaça os planos, não necessariamente siga um roteiro fixo. É isso que eu quero dizer. Porque você tem que ser capaz de se adaptar às mudanças do estúdio. Isso vai marcar você como um convidado legal, como um convidado confiável, que pode ser chamado para segmentos futuros e para outros programas. Então, na despedida, lembre-se de acrescentar um site onde pode ser encontradas mais informações, reitere a fala principal e aponte onde o telespectador pode se aprofundar no assunto. Então, não dê várias fontes nem vários números de telefone. Imagine, você está numa entrevista, o cara diz, olha, você pode ligar para 3363-2215, ou 3363-2329, ou 3363-1718. É muita informação, muito número, as pessoas não assistem televisão ou ouvem rádio com um caderninho na mão, então é preciso dar uma coisa só, uma referência só, para indo nesse lugar, tudo possa ser encontrado. Então, se você tem um site, o meu site, arquimedesdecastro.com, você indo lá, você encontra tudo sobre mim. Se você quiser dar uma outra referência, você pode dizer, busque no YouTube, busque no Instagram. Meu link no Instagram é @arquimedesdecastro. E se você tiver uma arroba, é bom que ela seja fácil de dizer, porque aí você já diz aquela arroba e aquela referência pode ser utilizada para que a pessoa ache todo o resto dos assuntos correlacionados ou daquilo, os documentos aos quais você se referiu. Deixe suas informações de contato e redes sociais disponíveis para esclarecimentos, é muito importante, tá? Para futuros contatos. O próximo vídeo que eu vou trazer para vocês é sobre entrevistas para jornais.
e eu vou falar um pouco sobre essas entrevistas para jornais, para sites, no próximo vídeo aqui no canal. Por enquanto, vou ficando por aqui. Obrigado a todos que permaneceram até o fim da aula. Se você é um desses, por favor, se inscreva no canal. É muito importante que você deixe o joinha azul, porque isso diz para o algoritmo do sistema, da plataforma do YouTube, que esse é um conteúdo relevante. É bom para mim, que sei que vocês estão gostando do que eu estou fazendo. Mas se você tem alguma crítica, seja ela qual for, algum comentário, por favor, deixe ele também, porque é com as críticas, com os comentários que a gente vai aperfeiçoando. Estou aqui tentando trazer informações em aulas gratuitas, mas é possível que eu cometa algum erro e estou disposto lógico, consertá-lo, rever os meus conceitos, se você fizer suas críticas, seus comentários, suas sugestões. Muito obrigado, mande esse vídeo para quem precisa dar uma entrevista para a televisão. Se quiser entrar em contato, eu já disse, @Arquimedes de Castro no Instagram e no Telegram. Até a próxima.